Muito bem-vindos ao canal. Hoje é dia da gente conversar sobre quanto me custou ter a minha Ferrari F430 2007 por essencialmente pouco mais de um ano. Sim, na época que eu estou gravando este vídeo, estamos fazendo essencialmente um ano desde que eu comprei o meu carro, certo? Foram pouco mais de 2.000 quilômetros rodados, muita farra, muita diversão. Mas acho que muitos de vocês gostam mesmo de saber aonde o calo aperta. Qual foi o tamanho do buraco financeiro que eu me meti comprando uma Ferrari com 15 anos de idade aqui no Brasil, né? Bom, tendo o Carchase e a consultoria na época, eu sempre falo para vocês que é muito bom contar com os préstimos de uma equipe técnica especializada para avaliar o carro, para entender onde você está se metendo. E mesmo eu, sendo uma das pessoas em cima do processo todo de pré-compra, quando a casa é de ferreiro, o espeto é de pau, então para evitar qualquer questão emocional, qualquer questão de não vou prestar atenção nisso aqui, isso aqui eu resolvo depois, na época eu cedi, saí do circuito e deixei meu sócio e a minha equipe avaliarem a pré-compra do carro, certo? Na época a gente escolheu inclusive a Stradale, que fica aqui na região dos Jardins, e a avaliação foi feita, a conclusão foi que o carro era bom, que a despeito de ter alguns poucos detalhes, coisas sutis, que precisariam ser endereçados, né? Então, meu carro, logo ali que eu comprei, teve um dispêndio inicial, né, uma grande revisão inicial, que me custou essencialmente logo de cara cerca de 23 mil reais, 22.500 reais para ser mais sinceros, né? No começo, o que foi endereçado essencialmente, né? Alguns detalhezinhos como sensor de nível do esguicho do para-brisa, né? Meu carro estava apresentando um pouco de falha em médias rotações. A gente sabe que as F430 elas efetivamente demandam trocas de vela a cada 3 anos ou cerca de 10, 15 mil quilômetros. E o diagnóstico mais comum para qualquer falha de performance costuma ser atrelado a velas velhas, né? Velas velhas que, inclusive, se não endereçadas a tempo, acabam causando um estresse no sistema de bobinas, tá? Então, primeira coisa também é o jogo de velas, né? O jogo de velas da F430 para mim custou mais ou menos R$ 3.100, né? Algumas coifas, partes emborrachadas de suspensão, né? Coifas do semi-eixo, uma delas, se não me engano, do lado do passageiro traseiro, tava com micro raso, já tava voando graxa para todo quanto é lado, é aquela coisa que se você não endereça prontamente, você pode ter um problema de perda de lubrificação da graxa ali do componente, e aí sim tem um problema mais severo, então eu acabei endereçando isso ao custo módico de R$ 855, né? A F430 ela é um carro que tem um câmbio de embreagem simples automatizado, o F1 da Ferrari, né? Na época, pelo diagnóstico que a gente fez na compra do carro, eu tinha por volta de 65% de vida útil de embreagem ainda. Para vocês terem uma noção, a gente começa a flertar com a ideia de trocar uma embreagem ali por volta dos 25 a 30% de vida útil. Pode acontecer até antes, dependendo do comportamento do carro, se está muito errático, se o câmbio fica pulando marchas, tendo alguns comportamentos meio esquisitos. Bom, no meu caso não era uma preocupação, mas, obviamente, o que faz o sistema pressurizar e funcionar é um fluido hidráulico ATF, que é sempre bom tocar no mínimo entre 2 a 3 anos, que também foi trocado. No caso, nada demais, cerca de R$ 400 para trocar esse fluido, certo? Na época, meu carro estava com pneus baleados, né, antigos, Yokohama, né, que era um pneu de boa linha, que indicava que o carro não tinha rodado com um pneu de marca terceira linha, mas pelo sim, pelo não, resolvi colocar 4 Michelin Pilot Sport 4. Na época o custo mais ou menos, se bem me recordo, de R$ 11 mil. Por óbvio, uma troca geral de fluido, fluido de arrefecimento, troca de óleo, né? A F430 ela usa um óleo sintético de primeira linha, 5W40, né? O mais caro, por incrível que pareça, não é tanto o óleo, mas sim o filtro do óleo, que é bem exclusivo da Ferrari, que custa em média R$ 730 a R$ 750. Existe um problema crônico em todas as F430 até 2008, que são as tampas das bombas de combustível, né? Elas perdem vedação porque o cofre do motor de uma Ferrari é extremamente quente, vibra demais, né? E com o tempo aquilo ali resseca, ela perde a vedação e começa a vazar combustível por cima dela. É um dos poucos riscos de incêndio quando o assunto é a F430, né? Pelo sim, pelo não, voltamos para a oficina na época, diagnosticamos o problema. Existem soluções mais baratas, porque eu vou falar agora? Claro que existe, né? Mas eu acho que se você compra uma Ferrari, já tem alguns anos nas costas, um carro de um valor agregado tão grande, eu acho que não dá para manter o carro na base do fio do barbante, né? Tem receitas lá fora do pessoal que usa um selante marítimo para fechar a tampa,
Outros lugares conseguem até comprar novas tampas de combustíveis, mas pelo sim, pelo não, 15 anos de idade nas costas, eu achei por bem, e isso foi conciliado inclusive com a Stradale na época, em trocar o par de bombas de combustível, né? E por incrível que pareça, não foram demasiadamente caros, tá? Cada bomba custou mais ou menos R$ 5.280, vezes 2, pouco mais de R$ 10.000, e isso fechou a minha primeira revisão da F430, certo? Feito isso, uso do carro numa boa, tranquilo. Resolvi endereçar algumas questões estéticas. Meu carro tinha um PPF de 5ª categoria, né, que precisava ser removido ali da frente. Para-choques, tanto traseiro quanto dianteiro, estavam um pouquinho machucados, marquinha embaixo, marquinha no cantinho, né? Resolvi refazer ambos os para-choques do carro, e o meu difusor traseiro também estava numa situação assim, com muitos ralados, muitos riscos embaixo. Por sorte, era uma coisa passível de correção, né? Na época a gente foi, inclusive, fazer esse serviço com o pessoal da Box Prime, aliás, o próprio Marco Biaceton, que é dono da Box, também trabalha com automóveis, foi ele que me arrumou o meu carro, porque ele estava me bloqueando, porque o carro que eu tanto queria era a F430 preta, que inclusive a gente trabalhou e vendeu no Carchase lá para um amigão nosso dali a alguns meses, né? Mas na época o Marco não queria vender e ele me arrumou este carro. Então, acabei fazendo toda essa parte estética de pintura, correção com ele, certo? Fiz uma bela higienização interna, porque o couro do meu carro é o tradicionalíssimo couro bege da Ferrari, né? O cuoio, que eles chamam. Então, higienização, parte de repinturas, restauro do difusor, tudo isso foi feito, né? A Waxboys fez uma finalização na parte de polimento técnico, de limpeza, um pouquinho mais a fundo do carro. Isso tudo, essa brincadeira me custou R$ 10.000, né? Mas tinha uma coisa que eu comprei que me incomodava muito assim que eu vi o carro. O escape feito. O escape não era genuíno da Ferrari, e até acho que é mandatório você ter um escape de F430 feito para você ouvir de verdade o que esse motor é capaz de fazer. Ela é original, com as válvulas fechadas, infelizmente até 4.000 giros ela é muito silenciosa, né? E andando devagar assim, falta aquele tchan de Ferrari, né? E o escape tinha uma sonoridade, o escape do meu carro tem uma das sonoridades que eu falo assim, amo de paixão, não mexeria, não tiraria nada, exceção ao fato de que às vezes a luz da sonda do escapamento acende e fica aquela luzinha do check engine. Aliás, sintoma clássico em todas as Ferraris. Se você quer ter uma Ferrari com escape feito, se prepare para aquela luz acender, vira e mexe. E não adianta você chorar e achar que isso é um defeito, que isso é um problema que você tem como resolver. Não quer ter problema com sonda no escapamento de Ferrari? Deixa original, certo? Mas pelo sim, pelo não, preocupado um pouquinho com caloria, com excesso de temperatura e tudo mais que poderia acontecer, né? Com um cofre quente que vibra bastante, né? Eu acabei levando no Navega, ali na região da Vila Olímpia, né? E a gente optou por revisar o sistema todo. Todo o trabalho que foi feito, as soldas, tinha sido feito para uma outra empresa e tal. Muito bem feitas, tá? Diga-se de passagem, a arquitetura, o som, sensacional, né? Mas eu achei por bem revisar, dar uma olhada geral e optei também por fazer um banho químico de cerâmica naquele escape para facilitar como eu posso dizer, a dissipação de calor do sistema todo, né? Mas o grande calcanhar de Aquiles foi que alguém teve a brilhante ideia de colocar umas ponteiras no escape quando foi feito, a Crapofake, né? Coisa horrível, de 15ª categoria, né? E isso me deixou preocupado com a qualidade do escape que tinha sido feito. Graças a Deus o escape tinha sido muito bem feito, só as ponteiras que eram de péssimo gosto por serem fake. Acabei trocando as ponteiras. Esse trabalho todo no escape da F430 me custou R$ 7.500, certo? Então até agora a vida estava indo doce, né? Basicamente, R$ 22.500 de primeira revisão, 10 conto de parte estética, R$ 7.500 de escapamento, certo? Então assim, estamos falando de, basicamente, tinha chegado colado nos R$ 40.000 de investimento no carro. Lembra que eu falo para vocês? Primeira revisão, deixar o carro em ordem, endereçar alguns itens, queira ou não, os carros têm idade, tem algumas coisas que, às vezes não estão quebradas, mas estão ruins, né? No meu caso, tinha algumas coisas relevantes a serem endereçadas para que eu pudesse usar o carro com paz, com tranquilidade, com segurança. Então, cara, 40 pau foi gasto logo de cara, né? É uma Ferrari, é um exótico italiano de 15 anos de idade, né? E, gente, sinceramente, depois disso a vida foi muito doce, porque o carro não me deixou na mão uma vez, não me deu um problema uma vez, e eu usei o carro, felizmente, tranquilamente, de ali por volta de abril, quando eu peguei o carro, até agora, meados de março, sem grandes estresses, sem grandes problemas. Para não falar que não tive um belo dia, fiquei sem bateria. Se eu fosse aqui dialogar e falar assim, o que meu carro precisaria fazer este ano? Nada, trocar o óleo e andar, certo?
Mas eu tinha algum tempo que me incomodava algumas coisas, tipo, sabe aquela coisa assim, tem coisas que estão velhinhas, desgastadas, ressecadinhas, que tipo, dá pra usar, vai usando, vai monitorando, que é isso que eu falo muito pros meus clientes. Às vezes você acabou de comprar o carro, você não quer dar aquela porrada, tem coisas que você não precisa fazer o dispêndio logo de cara, né? Você pode, puta, daqui a 6 meses eu vou encostar pra trocar um óleo, vou dar uma olhada, ver como é que tá, dar uma geral, ver se já tem alguns itens, né? Mas chegamos a esse ano e eu tomei uma decisão de repassar o carro a limpo, em todos os sentidos. E dessa vez eu levei o carro para a Frison. A Frison é uma oficina queridíssima, seríssima. Você tem algum problema com o... Não, gente, pelo contrário, eu tenho uma mania meio mala, né? Que é o seguinte, eu sempre gosto dos meus carros que eles passem por 1 ou 2 mecânicos de confiança para a plataforma, né? Por exemplo, puta, amo o Fernandinho da Pit Stop, mas não é a praia dele esse tipo de Ferrari mais antiga. Então, assim, conhecendo muitos players do mercado, oficina, gente séria, eu acabei fazendo uma escolha pela Frison. A Frison, queira ou não, já atende a minha família há por baixo 11, 12 anos, e eu sei que o Marcos é uma pessoa detalhista ao extremo, né? Pessoas tremem dos orçamentos que a Frison passa, mas é o que eu queria realmente encontrar tudo que estava defeituoso. Eu não estava contente com a ideia de, isso aqui tá bom, pode usar mais um pouco, né? Todo mundo sabe que as 430 costumam ter um pouquinho de barulho de suspensão, você pegar uma ondulação, irregularidade, você vai passar numa valeta, você ouve um pouco disso tudo, certo? E naturalmente, o que acontece é o seguinte, a F430 é um carro dinamicamente muito inteligente, né? Porque ela tem muitos pontos de suspensão que são esferas metálicas rígidas, os famosos uniballs, né? Que é um tipo de tecnologia que geralmente se traduz com barulho, com rigidez, com velocidade de troca de direção e não necessariamente com conforto e maciez de rodagem. Só que como a suspensão da F430 em especial ela é ajustável em altura, né, mantendo ela numa altura que ela vem de fábrica, sem baixar, ela é razoavelmente confortável, ataca bem valeta, lombada, ela não raspa com facilidade. Então, putz, eu comecei a usar o carro e estava tudo bem, estava tudo satisfatório, mas levei para a Frison e falei, cara, deschava o carro, quero entender tudo o que eu preciso fazer. Queira ou não, ela tem 15 anos, já curti meu primeiro ano com o carro, foi muito sólido, muito robusto, sem grandes estresses, né? E bom, a revisão que eu vou fazer agora na Frison, aliás, que está para ser feita, se essa hora que o vídeo está no ar, estamos esperando peça chegar, ela tem 3 grandes coisas para a gente olhar, né? Alimentação de combustível, como eu disse para vocês, eu já troquei as bombas de combustível no passado, então isso é uma coisa que provavelmente, por já serem peças atualizadas, que eu coloquei, não vou ter mais em estresse, desencargo, por ser um carro que vai sair toda semana enquanto ela estiver comigo, então eu não vou ter que mais me preocupar com aquele ressecamento e vazamento, mas, né, Ferrari, 15 anos de idade, linhas de combustível me preocupam muito, né? Não quero ter que passar com qualquer problema relativo a um vazamento de uma linha, algum ressecamento, alguma coisa, porque eu não quero dar tchau pro meu brinquedo, né? Então, assim, preventivamente, junto com a equipe da Frison, a gente decidiu que nós vamos trocar todo o sistema de alimentação de combustível no que diz respeito às linhas e mangueiras, certo? E também os O-rings de vedação de cada um dos bicos injetores, né? Então nós estamos falando de uma conta que o kit completo das linhas do lado direito e do lado esquerdo, mais ou menos R$ 5.700. O kit dos O-rings vedadores de todos os bicos injetores, são 16 no total, R$ 1.200, certo? Na parte de motor, né, a única coisa que a gente pegou realmente que era visível é em um dos cotovelos das juntas de tampa de válvula, numa meia-lua ali no meu carro, tem um suorzinho bem ali, de cada um dos lados. Nenhum outro suor, nenhum outro vazamento aparente, não é nada, nem que chegue a escorrer. Mas pelo sim, pelo não, é algo que em algum momento eu vou ter que endereçar, certo? Então a gente optou, nós vamos trocar as 2 juntas de tampas de válvulas, assim como o kit vai vir com os buracos de vedação de velas, né? Isso não é uma conta absurda, né? Basicamente R$ 2.294, R$ 2.300 pelo kit todo ali para fazer essa parte, né? Lembrando que nós estamos falando aqui somente de peças genuínas Ferraris, eu não estou colocando absolutamente nada do segmento paralelo, né? Diagnosticamos também que é crônico, já está dando sinais de vida, né? Isso a gente até já tinha visto quando eu comprei o carro, né? O coxim de motor. O câmbio F1 da Ferrari, especialmente quando você está andando forte, ele dá trancos bem violentos, mas que, assim, acabam gerando um ponto de estresse que é justamente nos coxins, né? Especialmente coxim de câmbio e coxim de motor. No caso do meu carro, a gente já sabia que tinha um ligeiro ressecamento, uma rachadurinha no coxim. Achamos por bem endereçar, esse coxim custa R$ 3.800, tá? Obviamente, também temos que trocar todos os parafusos ali relacionados e tudo mais. Nada demais também, tá? No conta do negócio todo, certo?
Filtro de ar, né? Descobrimos que o filtro de ar da minha 430 também está um pouco sujo, né? São dois, um de cada lado. A gente resolveu também trocar, colocar dois novos. Basicamente vai dar 1.100 e poucos reais esse par novo. Troca de óleo e o filtro de óleo, como eu já falei para vocês, o mais caro, por incrível que pareça, é o filtro de óleo, costuma custar na ordem de 750 reais. Né? Fora os demais litros de óleo, que é um 5W40, pode usar uma linha Motu 8100 XS, que é um baita de um óleo. Então só de óleo, troca de óleo e filtro, estamos falando de R$ 1.500, tá? E aí chegamos na parte de suspensão, né? O diagnóstico que veio foi justamente o que eu já falei para vocês. Olha, não existe nada tão péssimo agora que te previna de usar o carro. Realmente você vai ouvir um pouquinho de barulho, porque a gente diagnosticou que algumas peças já têm um certo desgaste, um pouquinho de folga, um pouquinho de ressecamento. Então a gente optou por fazer simplesmente tudo. Eu não quero mais andar de F430 sem ter o melhor de suspensão Ferrari que a montadora tinha para oferecer, certo? Bom, a conta começa sempre com alguns guarda-pós de bandeja inferior, né? Que, como são peças juninas Ferrari, novamente, isso é uma daquelas coisas que eu tenho certeza que algo paralelo seria muito mais barato, mas a minha escolha é para manter o carro do jeito que ele foi mais próximo de fábrica. Então, esses guarda-pós, os dois vão custar basicamente R$ 3.000, né? Meus terminais de caixa de direção ali na frente estão com mínima folga, tá? Isso é diagnosticável, inclusive outros carros que eu andei recentemente, eu notava que a minha direção ali parado, quando o carro estacionado, ele talvez tinha um pouquinho mais de jogo do que eu gostaria no meio, talvez fosse passível de solução com um reaperto ali do parafuso, ali embaixo da caixa de direção, mas eu particularmente, já que me falam, olha, existe uma folga e os terminais estão com essa folga, resolvemos trocá-los e aí que a coisa começa a ficar intrigante demais, porque o par desses terminais genuíno Ferrari vai me custar 15.100 e poucos reais. Aí chegamos na questão também dos pivôs de bandeja inferior direita, os famosos Uniballs, tá? Nós vamos trocar, se não me engano, 4 deles ou 2 deles, tá? Mas em média a conta geral de todos os Uniballs que vão ser trocados, que já tem uma certa folga, um certo desgaste, R$ 6.550. Aí você fala, acabou, né? Não, porque os terminais de ajuste de convergência do eixo traseiro, o famoso bracinho que vai regular isso aí, também está com mínima folga, né? Pelo simples, eu não poderia usar o carro, poderia, mas novamente é o mesmo valor, essencialmente cerca de R$ 15.200 pelo par desses terminais de ajuste de convergência, certo? Novamente, anéis de terminais traseiros, aí deve ser peça, arruela, tal, nada de mais, R$ 175. A coifa de homocinética interna esquerda. E eu lembro que eu troquei a do lado direito na primeira revisão. Lembram que eu falei? E é isso que é importante que a gente fala tanto para o cliente. Às vezes a gente vai avaliar um carro no Cartier e a gente fala, olha, cara, do lado direito tem uma folga, um cansaço, um estresse, tem que trocar ali. Mas olha, conveniência diz que você tem que trocar os dois lados. Porque suspensão você sempre troca em par. Ah, tô com problema do lado dianteiro esquerdo. Você vai ter que trocar do lado direito também para manter uniformidade. Não adianta fazer conta porca, certo? Então essa coifa de homocinética também, tenho certeza que seria passível de solução mais barata, mas eu quero colocar uma peça genuína Ferrari, R$ 1.430. Essa revisão toda tem uma mão de obra próxima de cerca de R$ 7.000, tá? Para lidar com todos os itens que eu acabei de falar. Aí você deve estar se perguntando, nessa altura você já perdeu a conta de quanto custou isso tudo? Bom, meus amigos, o custo total dessa revisão que eu vou fazer agora na minha F430 é de R$ 60.000 em média, tá? 61, 62 mil reais, tá? Uma coisa curiosa, né? Meus botões, né, de painel, tanto de ré quanto de automático, eles estão descascados, né? E curiosamente a Ferrari tem feito um jogo duro para vender esses botões de reposição, mesmo porque ela tem 2 equipamentos que ela utilizou na vida útil da 430, o Digitec e o Jaeger, né? E aí você tem que descobrir peça de reposição. Então, em resumo, se você quiser trocar isso via Ferrari, eles vão te recomendar trocar o painelzinho inteiro. E aquele painelzinho lá que vocês estão vendo, só ele, sozinho, R$ 28.000. Obviamente que aí até o bom senso imperou, é mais fácil mandar restaurar os botões aqui no Brasil a 1/20 desse preço do que trocar uma peça que está em perfeita operação, certo? O ponto é, muitos de vocês talvez falassem pra mim assim, porra, Corne, mas cara pra caramba, você tá maluco, pelo amor de Deus, ou dá pra importar isso tudo mais barato. O ponto, meus amigos, é que vocês têm que ter em mente que a gente tá vivendo uma época hoje que o acesso à peça, as próprias empresas lá fora que vendem itens de reposição, elas estão com problemas sérios logísticos, né?
A gente tem uma questão que muitas vezes você compra uma peça aqui no site, está como disponível, e aí quando você vai ver, colocou o pedido, formalizou o pagamento, está em back order, sem previsão. Pelo sim, pelo não, dessas vezes, em especial, e tem uma situação muito específica, aí você vai usar uma moamba, aí chega uma peça errada, não chega algo, eu achei por bem fazer o correto, deixar pessoas sérias, éticas e profissionais, porque indicação de importador de peça hoje é uma coisa que eu não faço, nem para nenhum cliente no Cartier. Está muito difícil o cenário. Pelo sim, pelo não, porteira fechada, a Frison eu sei que é uma empresa séria, de gabarito máximo no Brasil, entendeu? Eu sei que eles vão fazer a coisa direito, então eu optei por porteira fechada. Vou pagar esse orçamento e achei por bem fazer dessa forma. Tenho certeza que outros itens, outras coisas mais simples, tal, não teria problema nenhum fazer uma importação direta, mas acho que quando o assunto é uma revisão, a última coisa que você quer é comprar essas peças, levar para fazer, descobrir quando o carro já está no elevador desmontado que faltou alguma coisa. Aí a conta e a culpa é sua de atrapalhar um elevador de uma oficina, certo? Outras contas que eu preciso falar com vocês, né? Eu tenho seguro completo na F430. E por incrível que pareça, eu acho muito honesto, muito decente a cobertura que eu consegui. Obviamente aí é empréstimo do seu Bernardo Franqueira e a Franqueira Corretora de Seguros, como de praxe, voando, né? Porque eu pago um prêmio anual de cerca de R$ 13.500 pela minha F430 2007. Parcela em 10, 12 vezes no cartão da Porto, esquece disso, só vai lá debitando no cartão, né? E uma franquia razoavelmente baixa, em caso de qualquer acidente, de cerca de R$ 22.750, né? E obviamente não poderia deixarmos de falar do maior roubo velado de tudo que eu fiz por aqui, né? Que é o IPVA. O IPVA no estado de São Paulo para esse ano de 2022 me custou gloriosos R$ 24.000, que eu fiz questão de pagar à vista para não olhar para isso pingando em 5 vezes na minha conta, né? Em resumo, meus amigos, eu fiz o vídeo lá da Modena, ano retrasado, 2019 mais ou menos, e muitos de vocês, nossa, teve mecânico, ficou maluco, subiu no telhado e falou, meu, imagina, tal, não dá pra ter. Cara, eu acho que é o ônus de ter uma Ferrari, né? Não tem como falar. Hoje, o meu resumo total, meu custo total com esse carro por um ano, um pouco mais de 2.000 quilômetros, né? Esquecendo, está em R$ 137.500, certo? R$ 60.000 dessa última revisão, mais R$ 40.000 que eu tive ali entre outras farras, né, logo que eu comprei o carro, mais IPVA mais seguro, né? Então vamos dizer assim, se eu tirasse os 13.000 e os 24.000 de IPVA, teria mais ou menos R$ 100.000. É isso que me custou e olha, opinião unânime de quem já olhou meu carro, tá? Que não foi só uma oficina, é que o carro é bom. É uma Ferrari F430 acima do padrão, da média do que a gente vê por aí, né? Por isso que eu falo para todos vocês, eu tenho certeza que com calma, paciência, talvez muitas dessas coisas, talvez você gastasse menos, né? Talvez algumas dos itens aqui você pudesse dar uma barrigada, mas é o que eu estava conversando. Tipo, tudo bem, vamos dizer que eu só trocasse o óleo e usasse o carro mais um ano, né? Provavelmente os barulhos iam piorar, algumas coisas, aquele vazamentinho de suor de tampa ia piorar, entre outras, ou não, ia se manter estável, né? Mas assim, você não quer andar de Ferrari parecendo que está capengando, certo? Acompanhar de perto tudo isso que eu faço, né, com esses carros, me ajuda muito a ter um know-how, uma base para poder avaliar um carro para vocês. Assim, não é... Se você me perguntasse um diferencial do que eu faço, é justamente esse. Eu vivo na pele. Eu posso te falar como fazer barato, como te fazer direito, como te fazer errado, entendeu? E é isso que a gente traz para a mesa, entendeu? Você não tem surpresa. Detalhezinhos e coisinhas pequenas com o assunto Ferrari, buchinha de suspensão, terminal de caixa de direção, junta de tampa de válvula, linha de combustível, quando você bota na bomba total mesmo, fica caro, entendeu? Então é isso que eu falo para vocês. Não existe almoço grátis, não existe vou comprar uma Ferrari mais antiga e não vou ter dispêndio, não vou ter gasto. Se você quiser um carro desse, você vai ter que pagar mais caro. Se você quiser pagar mais barato no carro, você vai ter a conta das coisas para fazer. E acredite em mim, tem muita gente porca com Ferrari no colo. Muita. Certo? Meus amigos, um vídeo um pouquinho mais extenso, um pouco mais longo. Fazia tempo que eu não tocava nesse assunto direito para vocês. Mas bom, com isso tá aí. Né? R$ 137.500 em um ano para ter uma F430. Vamos tirar seguro IPVA sem pau. Tá? Talvez em algum momento no futuro breve, assim como eu disse, minha embreagem está muito boa ainda, mas eu sei que é uma conta de 40, 45 mil reais para repor um conjunto desses.
e acredite em mim, 90% das oficinas por aí que se dizem mexer com Ferrari não sabem para reparametrizar o sistema para computar corretamente. Então vira um inferno, um pesadelo você avaliar quanto de vida útil tem uma embreagem. Existe uma fórmula que a gente utiliza da própria Ferrari, mas sem a calibragem, sem a colocação dos valores corretos, quando é trocada a embreagem, você tem um problema muito difícil para avaliar, isso aqui tem uma vida útil de tanto ou de tanto. E quem a gente falar qualquer outra coisa, vai ter um problema. Digo isso porque eu já vi umas 8 F430 e acho que eu vi 2 apenas que tinham sido reparametrizadas corretamente a troca de embreagem, certo? Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam, ativem a notificação no sininho, me deixem um like. É um pequeno gesto da sua parte, mas que faz toda a diferença porque eu tento fazer aqui no canal. E bom, nessa tela final você pode ver o vídeo do dia que eu anunciei ela para vocês e dos custos de ter e manter uma 360 Modena esbugalhada. Muito obrigado e até a próxima.